Entidades privadas sem fins lucrativos. Artigo 63. As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para a realização de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações. Inciso 1. Cópia do Estatuto Social atualizado da entidade. Inciso 2. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade. Inciso 3. Cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Executivo Federal, respectivos aditivos e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável. Parágrafo 1º. As informações de que trata o caput serão divulgadas em sítio na internet da entidade privada e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede. Parágrafo 2º. A divulgação em sítio na internet, referida no parágrafo 1º, poderá ser dispensada por decisão do órgão ou entidade pública e mediante expressa justificação da entidade, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizá-la. Parágrafo 3º. As informações de que trata o caput deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Serão atualizadas periodicamente e ficarão disponíveis até 180 dias após a entrega da prestação de contas final. Artigo 64. Os pedidos de informação referentes aos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no artigo 63 deverão ser apresentados diretamente aos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos. Parágrafo único. As entidades com personalidade jurídica de direito privado, constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições, são diretamente responsáveis por fornecer as informações referentes à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos. Artigo 64-A. As entidades com personalidade jurídica de direito privado, constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições, divulgarão, independentemente de requerimento, as informações de interesse coletivo ou geral por elas produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se referem os incisos 1 ao 8 do parágrafo 3º do artigo 7º, em local de fácil visualização em sítios oficiais na internet. Parágrafo 1º. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigados. Parágrafo 2º. A divulgação das informações previstas no caput não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação, inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 3º. A divulgação de informações atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 7º e no artigo 8º. Artigo 64b. As entidades com personalidade jurídica de direito privado, constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições, também deverão criar SIC, observado o disposto nos artigos 9 ao artigo 24. Parágrafo único. A reclamação de que trata o artigo 22 será encaminhada à autoridade máxima da entidade solicitada. Artigo 64c. As entidades com personalidade jurídica de direito privado,
constituídas sob forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições, estarão sujeitas às sanções e aos procedimentos de que trata o artigo 66, hipótese em que a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade e de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou da entidade da administração pública responsável por sua supervisão. Capítulo 9 das responsabilidades. Artigo 65. Constitui condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público militar. Inciso 1. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste decreto. Retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente, de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Inciso 2. Utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Inciso 3. Agir com dolo ou má-fé na análise de pedidos de acesso à informação. Inciso 4. Divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido à informação classificada em grau de sigilo ou à informação pessoal. Inciso 5. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Inciso 6. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo, para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros. Inciso 7. Destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte do agente do Estado. Parágrafo 1º. Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas. Inciso 1. Para fins de regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal. Inciso 2. Para fins do disposto na Lei 8.112, infrações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo com suspensão, segundo os critérios estabelecidos na referida lei. Parágrafo 2º. Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou o agente público responder também por improbidade administrativa, conforme o disposto na Lei 1079 e 8.429. Artigo 66. A pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e praticar conduta prevista no artigo 65, estará sujeita às seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa. Inciso 3. Rescisão do vínculo com o poder público. Inciso 4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos. Inciso 5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo 1º. A sanção de multa poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 do caput. Parágrafo 2º. A multa prevista no inciso 2 do caput será aplicada em prejuízo da reparação pelos danos a não poder e não poderá ser, inciso 1, inferior a R$ 1.000, nem superior a R$ 200.000, no caso de pessoa natural. Inciso 2, inferior a R$ 5.000, nem superior a R$ 600.000, no caso de entidade privada. Inciso 3, a reabilitação referida
No inciso 5 do caput, será autorizada somente quando a pessoa natural ou entidade privada efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inciso 4 do caput. Parágrafo 4º. A aplicação da sanção prevista no inciso 5 do caput é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública. Parágrafo 5º. O prazo para a apresentação de defesa, nas hipóteses previstas neste artigo, é de 10 dias contado da ciência do ato.